Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui Babalorixá Luandê Dogum, Oloriebé do Ilê Laquetou Axé Ogunjá, localizado na cidade de Cotia, no estado de São Paulo. Bom, vou abordar um assunto que eu acredito que seja bem importante, né? Muitas pessoas já conhecem, já estão cansados de saber, outras pessoas ainda não se atentaram aos fatos que eu vou expor, né? Espero que não cause polêmica, porque não é um assunto de polêmica, mas cada pessoa tem a sua opinião. Eu sempre digo que eu tenho um direito e um dever, né? O dever de aceitar quem diverge a minha opinião, mas tenho também o direito de expor a minha sempre com respeito, ok? Então, o que acontece? Estava eu conversando com uma pessoa que eu conheci de outro estado, né? E nós estávamos falando aí um pouco sobre a questão de trazer, resgatar, né, um pouco da linguagem, um pouco de algumas situações que haveram se perdido no candomblé. Bom, para o pano de fundo é importante saber de algumas coisas. Saber não, né? É recapitular algumas coisas que talvez a gente deixe escapar. Bom, sabemos nós que a nossa religião não é uma religião africana, né? A nossa religião é uma religião afro-brasileira. Então, é uma religião fundada por africanos, né? Que vieram em situação análoga à escravidão, que vieram na posição de escravos para o Brasil. Então, a nossa religião foi fundada por esses escravos, mas aqui no Brasil. Então, é uma religião afro-brasileira. Pois bem, né? Sabendo disso, é importante salientar que quando os negros vieram para o Brasil na situação, né, de escravo, as pessoas que traziam esses escravos para o Brasil não traziam pessoas de idade avançada, eles selecionavam a dedo. Então eles traziam muitas crianças, né, pré-adolescente, para que começasse a entrar na adolescência, na juventude, e tivesse todo o vigor para aguentar o trabalho que era extremamente pesado, né, braçal e extremamente pesado. Ara terra, construções, infraestrutura da época e etc e tal. Então o serviço braçal era extremamente pesado, né? Então eles traziam pessoas que tinham um vigor muito grande para reprodução, né? Traziam algumas mulheres para trabalhar internamente no serviço doméstico e também para a reprodução. Alguns homens, né, com a virilidade muito grande para a reprodução e jovens adolescentes, né? No máximo ali 20, 22, 25 anos, no máximo, que aguentaria um serviço durante um bom período. Então eles não traziam pessoas acima dos 35, 40 anos de forma alguma. E essas pessoas aí, 35, 40, 50, os velhos, né? Eles sim eram os detentores do conhecimento, do saber, né? Não digo da linguagem, mas do ofó, da palavra, né? Das rezas, dos cânticos, da doutrina iorubá, né? E da religião africana, né? Que é um culto, na verdade não é religião, é um culto, né? Pois bem, então quando essas crianças vieram para o Brasil, quando esses pré-adolescentes vieram para o Brasil, eles não tinham todo o conhecimento, né? Então muita coisa se perdeu. É óbvio que a criança, assim que nasce, ela já é inserida ali, porque é um culto, né? Mas eles não tinham ali todo o conhecimento, todo o saber. Então muita coisa se perdeu, né? O dialeto foi misturado, confundido, porque sabemos que foi o povo Bantu que chegou primeiro, né? Então ali tinha pessoas de algumas regiões da África, várias regiões da África, que acabaram meio que, sabe, se misturando, né? Então o culto, ele era ali uma miscigenação, sabe, um plural de pessoas que vieram trazidas em condição de escravidão. Pois bem, né? E então nós temos que ter muita cautela e muito respeito para lidar com um tema desse, porque os nossos mais velhos, né? Porque o candomblé, a essência do candomblé é uma reverência plena à nossa ancestralidade, né? Então nós devemos muito aos nossos mais velhos, porque foram eles que trouxeram, eles que sustentaram, eles que entregaram até nós o que nós temos hoje. Então é muito importante salientar e ter esse respeito. Mas nós não podemos também fazer vistas grossas, né? E saber que eles trabalhavam com aquilo que tinham.
Então, com a globalização, né, com o poder da comunicação, sabe, com a condição dos cidadãos da África virem para o Brasil e o brasileiro ir para a África, então essa ponte de comunicação pôde trazer de volta, pôde resgatar, né, muita situação. Então o primeiro ponto é saber o quê? Que a linguagem do candomblé, que é uma religião afro-brasileira, não é uma língua, né? O que nós falamos, o que nós cantamos, não é uma língua, não é um iorubá primitivo, uma língua, e sim o quê? É um dialeto, né? É um dialeto. Então existem palavras que não são traduzidas ao pé da letra, cantigas não são traduzidas ao pé da letra, rezas ou afós não são traduzidos ao pé da letra, não tem uma tradução literal, né? Ela significa, quer dizer, faz alusão a alguma situação. Então não adianta querer traduzir ao pé da letra. Então não é essa a intenção que nós temos, né? Quando digo nós, as pessoas que estão fazendo esse resgate. Eu também sou contra, né, sabe, a síndrome da africanização do candomblé. Porque nós temos que ter como pano de fundo essa ciência. Repito que o candomblé é uma religião afro-brasileira, né? Tem um dialeto próprio, tem uma forma própria de se cultuar o orixá. Não se cultua o orixá como se cultua na África, não é isso? Porém, entretanto, todavia, existem alguns pequenos erros que nós podemos corrigir tendo contato com a verdade, né? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, né? Um pequeno exemplo. Às vezes você já ouviu muito, né? Já ouviu muito falar pro orixá, jocô, orixá, jocô. E o orixá ia lá e ajoelhava, né? Muito, né? Mas nós sabemos que jocô é sentar, né? É para sentar, não é isso? Então, estou dando pequenos exemplos, né? Então, assim, o que é um dialeto que é completamente fora, que só tem na linguagem de candomblé, a gente não quer substituir por uma palavra africana. Mas aquilo que era parecido com verdade, ou então uma palavra que significa uma outra coisa, né? Por exemplo, você usa uma palavra que você quer dizer para baixo, mas ela está expressando para cima, então por que não trazer a palavra correta? Então, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Não trocar, não africanizar o nosso culto afro-brasileiro, mas poder ter, né? Fazer pequenas correções em palavras que estavam quase certas, ou palavras que eram corretas, porém estava sendo aplicada de uma forma errônea, tá bom? Então aí, os meus respeitos, né, aos nossos mais velhos, que é o melhor que nós temos do nosso candomblé, não é isso? Mas eu acredito que é muito bem válido, é válido ao extremo poder usufruir do contato com essa ponte de conhecimento para nós trazermos mais eficácia na utilização não só da palavra, mas como também na refinação do culto. Muito obrigado a todos, que meu Pai Ogum traga a bênção sobre as nossas vidas. Axé.